Oi, pessoal! Estamos nós aqui em mais um episódio do Psicomite e hoje nós trouxemos uma convidada muito especial e nós vamos falar sobre educação, gente. Esse é um tema muito importante. Então, quero apresentar a Daniela Alvarenga, que é pedagoga, mestre em educação, psicopedagoga e coordenadora e docente de graduação. Ai, falei tudo, né? Ai, Legal. obrigada! E também trabalho na minha equipe. Isso. Na Premium. E eu falei que eu ia fazer uma pergunta que todos os pais e pacientes me fazem. Qual é a diferença do trabalho de uma pedagoga e de uma psicopedagoga? Olha Vamos só. aproveitar para falar sobre isso. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com Obrigada. vocês. É uma alegria, Mari, é uma alegria, doutora. Acho que fala mais Então, perto, Dani, mais perto. Então, isso, a diferença... Meu primeiro podcast, Isso. Mas você é fora professora. da faculdade, né? Uhum. A diferença basicamente o pedagogo ele vai trabalhar, ele estuda os 4 anos dentro de uma perspectiva de metodologias, técnicas e estratégias para o ensino regular, educação básica. Então, ele vai aprender a formação, né, na educação básica. Então, ele vai trabalhar ali entre as etapas da educação infantil, educação fundamental, né? E também ele pode trabalhar com a gestão. Então, basicamente, são técnicas de processo de aprendizagem, estratégias. A psicopedagogia, ela vai trabalhar na interface entre a pedagogia e a psicologia. E ela vai estar, basicamente, buscando entender as dificuldades de aprendizagem do indivíduo, né? Então, ela vai buscar ali entender por que esse aluno ele tem uma dificuldade, ele tem um transtorno, e ele vai poder, enquanto psicopedagogo, atuar com intervenções personalizadas a cada indivíduo. Muito Ai, bom. viu? Nossa. orgulho! E Parabéns, foi uma arrasou. pergunta de surpresa. É, arrasou. Ela trabalha com a Você gente. viu? Dani, e aí nós estávamos, eu e a Dani, conversando, né? Porque eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mas eu tenho um sanguinho de professor, então eu trabalho também com a docência, hoje muito menos. E a Dani, nós estávamos conversando sobre um tema que eu achei super importante. Mas antes de falar o tema, eu tenho um negócio pra passar, peraí. Aqui, nós pesquisamos hoje, olha que interessante, Raquel, esse gráfico, domicílios em que havia utilização da internet por situação do domicílio. Então, se a gente for olhar esse gráfico aqui, só para vocês entenderem, que hoje, na área urbana, em média 93, 94% da população tem internet em casa. Na área rural, que antes era algo muito distante, 78, 81% das pessoas têm internet. Por que nós colocamos esse gráfico? Porque nós queremos falar que a internet está em todos os lugares do planeta. E aí nós vamos dar um recado para o professor. Se a internet está em todos os lugares, a tecnologia tem que chegar na sala de aula. Posso te falar de uma experiência pessoal minha? Eu fui ali no interior de Goiás, Chapada dos Veadeiros, não pegava a torre do meu celular. Cheguei num lugar, tive que pagar por Pix, tinha Starlink já. Olha só. Então, assim, quando você fala em todos, É hoje todos em dia mesmo. Todos. Isso. Né? Eu tava no interior e não tem Starlink, você pode pagar por Pix, então é uma realidade mesmo. É. E aí, esse aqui você quer falar, Dani? Sim. Só volta um pouquinho, Mari. É interessante a gente entender que a educação, e nós vamos falar sobre novas tecnologias, por que nós trouxemos esse gráfico? Quando a gente fala em tecnologias, novas tecnologias em educação, esse gráfico que foi, né, uma pesquisa, a fonte é o IBGE, ele vai dizer o seguinte: a maioria dos domicílios tem acesso à internet. Então, a maioria da população brasileira e do mundo está conectada. Né? Sim. E daí pode passar para o próximo. A gente percebe que no Brasil, o Brasil é o segundo país com o maior tempo de tela do mundo. Olha só. Só perdendo para a África do Sul. Né? Nossa, a África do Sul, que interessante. Muito interessante. E depois E não muito distante, tá? África do Sul, Olha só, 58% pertinho. e Brasil, 56%. Então, isso reforça ainda mais o professor, o educador, entender que ele precisa, né? Utilizar dessas ferramentas, da tecnologia, das redes sociais, para que ele possa chegar à conexão com o seu aluno. Porque nós entendemos, existe um paradoxo, né?
Eu vou utilizar as novas tecnologias, mas espera aí um pouco. Com criança, eu tenho que ter cuidado. E sim, eu tenho que ter cuidado, principalmente com as menores, né? Então, a gente percebe ali pelos estudos que até 2 anos sem telas. Entretanto, com 4, 5 anos, essa criança ela já está conectada. Ela já está conectada com o tablet, ela está conectada com os pais, né? Se ela utiliza de terapias, seja da psicóloga, psicopedagoga, psicomotricista, eles também já utilizam aplicativos para estimular, para realizar suas intervenções. E a gente entende com esses dados que o mundo está conectado, a sociedade está conectada. E a escola, ela faz parte de uma sociedade. Então, quando eu penso nisso, o que eu tenho nas instituições escolares? Eu tenho humanidade. Eu tenho pessoas. Então, a escola ela não pode estar aquém de um desenvolvimento tecnológico. Então, a gente precisa repensar, a gente precisa refletir enquanto educador, enquanto professor, a necessidade, de forma consciente, utilizar as novas tecnologias, utilizar as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. E assim, né, Dani, a gente estava conversando também, né, que se a gente for pensar, né, o mundo que a gente vive hoje, pós-pandemia, né, o mundo, a gente fala, o mundo não é o mesmo, com certeza. O cérebro também não é o mesmo, tá? Sim. Então, nós passamos anos, e algumas escolas foram 2 anos de ensino remoto. Então, se a gente for pensar no ensino remoto, vamos falar na parte de neurociências. Quanto que essas crianças, elas elas desenvolveram muito menos capacidade de se manter atenta por um tempo prolongado. Quanto que, por exemplo, hoje eu vejo escolas que têm 7 aulas seguidas. Gente, 7 aulas seguidas pode ter 2 intervalos no meio, mas é totalmente contraprodutivo. Então, assim, muita gente precisa olhar mesmo para tudo isso. É que vocês duas são da área da educação, né? Mas para mim que sou de fora, enquanto você estava falando sobre isso, eu fiquei pensando no quanto deve ter sido desafiador para as escolas e para os profissionais. Sim. Na pandemia, que foi algo muito súbito. De repente, os professores tiveram que se adequar, as crianças tiveram que se adequar. E a impressão que eu tenho é que exige muito mais esforço e técnica pedagógica para você prender a atenção de um aluno quando você está utilizando uma rede social assim, à distância. Porque eu acho que vocês vão falar de outras formas de utilizar a tecnologia. Sim. Mas o ensino à distância, eu penso que o professor tem que ter muita habilidade para conseguir prender a atenção. Tem que ter muita habilidade. Isso não é fácil, né? É muito interessante, tem um dado que diz, o ano passado, um estudo que nós trouxemos até na faculdade para trabalhar com a formação de professores, semana pedagógica, que 90% hoje de jovens, adolescentes, eles utilizam internet. 80% tem rede social. E após a pandemia, 70% desses jovens e desses adolescentes utilizam-se da internet para os seus estudos. Olha só. Então, 70% desses alunos que saíram ali da pandemia, que tiveram contato, né, que foi o primeiro um desafio, mas que, a partir daquele momento, entenderam que, olha, eu posso utilizar de aplicativos, softwares da internet para auxiliar no meu processo de ensino e aprendizagem. Olha só. Então, teve um avanço significativo, vamos dizer assim, algum benefício a pandemia no processo? Certeza, Né? Com certeza. Eu vou te trazer o meu relato, que eu acho que é bem significativo, quando a gente traz a nossa história, né? Sim, é muito bom. Em 2020, eu estava como coordenadora da educação básica, da educação infantil até o 9º ano, quando veio a pandemia. Quando estourou a pandemia. Imagino, e eu estava como docente no ensino superior. Então, eu vivenciei o processo na educação infantil, no ensino fundamental, né? Naquela loucura que todo mundo foi para casa, a gente pensou que era 2 semanas, e né, não foi 2 semanas, não voltou mais. E na faculdade da mesma forma. Lá na educação básica, na escola, o que eu, enquanto coordenadora, tive que correr atrás? De um aplicativo, nós utilizamos o Classroom, nós precisamos
fomos dar formação para os professores, para eles conseguirem anexar, por exemplo, os materiais didáticos, fazerem as gravações, os professores começaram a gravar em casa. A gente teve muitas angústias, a gente teve muito choro nesse processo, porque os professores estavam... não tinham acesso, eles não tinham conhecimento ali desses recursos, né? Então, foi muito desafiador. Você viveu isso que eu falei, E eu então. vivi essa angústia, porque eu estava do outro lado. E aí, no ensino superior, eu entrava na aula, né? Entrava com as minhas alunas e ninguém abria a câmera. Eu dava aula no curso de medicina também. Foi muito sofrido. Você tinha que pedir para o aluno abrir a câmera, a impressão que você tinha que ele estava olhando outra coisa. E tava, que ele não né? estava ali. E teve um dia que eu fiquei muito triste. Eu falei, se vocês não abrirem a câmera, eu vou parar a aula. Porque é muito... É frustrante, né? Falar com o buraco negro, você né? falar com uma tela Mas não preta. tinha nenhuma etiqueta digital. Não sei se está melhor, mas acho que na época foi novo para todo mundo, Foi né? muito novo. Então, eu estava do lado do sofrimento ali, como coordenação, como direcionar, como fazer um treinamento rápido para que esse aluno também não tivesse tanto prejuízo, né? Porque o prejuízo social ele já estava tendo, Sim. né? Pensa ali os alunos do primeiro aninho, no processo de alfabetização, ser, né, tirado bruscamente da escola, do convívio com os amigos. São alunos, muitas vezes, que estão em apartamento, que estavam em apartamento. Então, o sofrimento desse aluno, a gente não podia causar outro. Sim. Pelo menos da telinha ter ali os amiguinhos. Né? Então, foi um processo de muito sofrimento, mas que nos trouxe benefícios. Sim. De hoje, a gente entender que a educação ela pode ser feita de forma híbrida. Então, o presencial, que tem todos os seus benefícios, mas eu também tenho o virtual. Eu também tenho a internet, eu também tenho aí uma outra possibilidade de trabalhar esse processo de ensino e aprendizagem na formação dos meus alunos, desde lá da educação, do ensino fundamental até no ensino superior e pós-graduação, cursos livres, né? Nossa, quantos cursos livres nós fazemos, aí workshop. A gente vai pra clínica e reúne todo mundo e a gente conversa, a gente estuda, né? A gente estuda bastante, mas a gente também... Sabe por que ela tá rindo? Porque quando a gente vai assistir a aula juntas, ela fica conversando e me interrompendo, e eu com a minha desatenção fico ali, Mari, você tá me desconcentrando. Não mas é porque aquele ponto não era tão importante. Mas não, sim, esse curso, inclusive, que nós estamos fazendo juntas, que é uma pós-graduação em TDAH, as aulas mais simples eu tô ouvindo enquanto eu dirijo. Então, assim, quando que antes, né, eu com uma vida tão corrida, poderia ter uma comodidade como essa? Parar, né, para poder fazer as coisas. Ou seja, a tecnologia, ela veio para ficar e ela é irreversível. Irreversível. A Mari hoje de manhã perguntou assim para mim, Dani, como que a gente pode conscientizar esse professor, né, que ele precisa da tecnologia? E aí eu falei algo para ela, Mari, é frustrante ter que convencer de algo que ele já vive. Porque eu tenho certeza que esse professor, quando ele entra às 7h15 e ele precisa ficar ali 2, 3 aulas sem pegar o celular, até chegar na hora do intervalo, ele também fica angustiado por não poder pegar o celular dele. Sim. Né? Então, como alguém pode ser convencido de algo que ele já está utilizando, que ele já é conectado? Então, nós não precisamos fazer o esforço do convencimento, porque os dados, os estudos já estão aí. Nós estamos percebendo que a escola ela não pode ficar ainda com o ensino do século XVIII. Quadro e giz. E uma coisa que você falou, né, os professores, né, e com a idade, talvez uma idade parecida com a minha, eles nasceram numa geração que a gente não tinha acesso a celular. Eu nasci numa época que não tinha internet, enfim. E o nosso cérebro, que já era um cérebro adulto, a Mari que estuda muito cérebro, já se adaptou à tecnologia de uma forma que pra gente, como você falou, pro professor gera angústia. Imagina para uma criança que é nativa digital. Sim. Para ela já é um comportamento natural. Isso. Eu até conto essa história, né, de uma vez que eu fui para um resort e aí tava uma família passeando com um bebê num carrinho e a criança estava chorando. Eu tava de costas, eles estavam na minha frente, né? Aí eu peguei e passei. Aí a criança estava chorando, a mãe falou assim: "Filha, não adianta que aqui não tem Wi-Fi".
deve ter uns 10 meses. Então, assim, ela não tem que aprender o que é Wi-Fi. Minha mãe um dia falava assim, coloca o 4G, instala o 4G no meu celular. Por quê? Porque é uma outra geração. Então, essa é a questão, sabe, Raquel, de quanto que a gente que trabalha com, por exemplo, com queixa escolar, e às vezes os professores, você vai, igual numa palestra que eu estava dando, o professor falando, essa geração não lê, essa geração só quer saber do celular. E eu fiz uma pergunta para o professor, quantos livros você leu esse ano? Então, assim, a gente precisa olhar para o isso exemplo, tudo, o modelo. né? A gente precisa Mari, olhar para a tudo internet, isso. ela veio e a internet, as redes sociais, a tecnologia, ela veio para substituir aquela nossa competência que a gente precisava, aquela habilidade da memorização. E daí a gente tem que pensar que a educação, o ensino, ele mudou a perspectiva. Hoje eu não preciso mais que o meu aluno decore nada. O que eu preciso desenvolver nele? Quais são as competências e habilidades que eu preciso desenvolver nele? Protagonismo, autonomia, criatividade, curiosidade, busca pelo novo. Porque se ele tiver essas habilidades e essas competências, se ele for protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, ele vai buscar. Em qualquer lugar, Então, os né? professores estão ali muito apavorados com o conteúdo dado e não percebem que o processo de formação, de humanização, hoje tem que ser outro. Exatamente. Precisa humanizar e precisa dar as ferramentas, desenvolver as ferramentas para que esse aluno busque, para que ele seja autônomo do seu processo. Porque, assim, Aí né, está a sacada. é porque aí, né, Dani, se a gente for pensar, o que eu sempre falo para os pais, Raquel, hoje o aluno, ele aprende no chat GPT, ele aprende, sabe, ele consegue buscar informação. O professor tem que usar estratégias para ensinar sim e ensinar aquilo que a internet não consegue. Mas a busca do chat GPT é 100%? Então, Não. o professor precisa ensinar Como buscar. como buscar, Isso aonde buscar, quais dados precisam ser selecionados, como fazer. É isso mesmo. E a educação, José Moran e a Lília Bassiti, eles falam muito sobre o ensino híbrido, sobre as metodologias ativas. E eles sinalizam muito que a educação ela precisa fazer sentido. Ela precisa ter significado. Então, dentro do processo de ensino, dentro do conteúdo, aquele camalhaço, né, que o professor precisa dar ali, aquele monte de apostila, ele precisa olhar para aquele conteúdo e ele precisa ter a sensibilidade de entender a faixa etária que ele está trabalhando e quais são os interesses daquela faixa etária e quantos mundos eu tenho ali dentro daquela sala, quantos contextos eu tenho. Por isso que não pode ser um plano de aula, por exemplo, de classificação de seres vivos para o Brasil inteiro. Porque existe regionalidade, existe faixa etária, existe contexto social. Mas aí, se a gente for pensar, né, Dani, vamos pensar assim, né? Hoje, dentro da escola, o professor também não tem tanta autonomia para fazer essa tomada de decisão. Sim, porque tem muitas redes que encaminham o planejamento pronto. E muitas vezes o professor não tem a flexibilidade, né, de alterar esse plano. Olha que sério isso. Por exemplo, um professor de biologia que está numa escola que tem ali uma horta, uma fazendinha, hoje tem várias escolas assim. Eu me questiono isso. Ele tem essa liberdade de, vamos sair da sala, vamos ali fora, vamos ver ali fora o mundo? Ou de alguma forma os professores são tolhidos por alguma questão burocrática? Como que é isso? Vai hoje? depender muito da escola. Vai depender muito do perfil pedagógico, da tendência pedagógica que essa escola ela optou por trabalhar. Então, por exemplo, a gente tem uma tendência pedagógica montessoriana, né, que é para o mundo, né, que vai trabalhar com desenvolvimento infantil para o mundo. Então, a criança faz parte do mundo, eu preciso conhecer, e eu vou me conhecer quanto pequenininho, quanto ser humano, né? A criança, a partir da minha relação com o outro e com a minha relação com o mundo. Então, o contato social e o mundo está presente nessa tendência pedagógica. Então, você vê as escolas montessorianas, tem parques
muito grandes, né? Hortas, bichos, né? A criança, vamos dizer assim, a criança coloca a mão na massa, né? Eu acho que a criança Ela aprende que o vive. leite vem da vaca e não da caixinha. Isso. E algo Sim, interessante, muitas escolas montessorianas, elas trazem a família para dentro do processo. Ai, olha que lindo. Então, no final de semana, talvez no feriado, então estão trabalhando com animais, né? Ou a questão do clima, então vamos fazer um piquenique, né? Eu tô trabalhando com alimentação, vamos fazer vamos Uma trazer, receita. né? Vamos trazer categorias diferentes de alimentos para trabalhar, né? Cada família traz um E se a gente tipo. for pensar, né, Dani, hoje, assim, vamos falar de educação, isso nem é o tema, mas educação montessoriana, e quanto que os pais também precisam entender essa importância, porque hoje a gente vê um monte de criança com transtorno de processamento sensorial. Eu não tenho muita propriedade para falar, mas eu sei que por que você acha, Raquel, que esses transtornos estão tão frequentes? A exposição, o contato ali, né? Uma criança, quando ela tá diante de uma flor, ela tá utilizando a visão, ela tá sentindo o cheiro, ela tá utilizando o tato quando pega e vê as texturas. Então, são crianças que cada vez, desde uma idade muito pequena, então não podem ter, não têm acesso a isso. Sim. Mas algo que eu ouço muito dos pais também é o receio de ser uma educação uma metodologia muito ativa, a criança só buscar aquilo que interessa a ela e de alguma forma ela não desenvolver disciplina ou ficar para trás num mundo que é muito competitivo, porque é o que eu ouço dos pais, né? Eles chegam muito para mim. Eu tenho desde pais que gostam muito, por exemplo, da educação montessoriana e pais que não gostam, assim. Então, como que você vê isso hoje? Você que atua, né, com a educação? Eu acredito que existe um preconceito, né? E existe também instituições que dizem estar aplicando o método e não estão, né? Porque quando Montessori ela vai pensar, ela vai desenvolver esse método, né? Essa tendência, o que ela coloca como precursora é a intencionalidade. Então, nada é feito por acaso. Então, né? a criança não está Então, solta. A criança não está solta. A Que é criança não está interessante. solta. Existe uma intenção por meio das brincadeiras. A primeira linguagem da criança, a primeira linguagem que tem que ser desenvolvida pela criança é o brincar. Ela aprende pelo exemplo, por meio do brincar. As brincadeiras fazem com que ela se desenvolva. O exemplo, você tem uma menininha pequenininha, né? Quantas vezes você já percebeu que por meio do seu exemplo ela aprendeu algo e você faz assim, ó. Sim, Tipo, não. eu contei várias histórias para vocês. Do livro, até quando a Mari falou, eu leio. E quando ela me vê lendo, ela entra por baixo e fala Ivo, que é livro, e ela tem os livrinhos dela. Então, não é uma questão de você falar, né? É uma questão da criança... a gente chama de objeto maternizante, né? Então, a criança vê você fazendo aquilo, então... Os neurônios espelhos. Sim, os neurônios exatamente, espelhos. imitação. Então, por imitação, pelo exemplo, eu aprendo. E a criança, o processo dela do aprender é o brincar. Então, eu particularmente, tá? Acredito que a educação infantil, o processo de ensino e aprendizagem tem que ser por meio da brincadeira. As questões sensoriais têm que estar muito mais fortes na educação infantil do que o registro. Né? Por quê? Porque tem crianças que não têm o processo ali sensorial bem desenvolvido, que vai ter dificuldades na alfabetização, porque não desenvolveu coordenação motora fina, coordenação motora global, lateralidade, né? A criança, ela precisa correr, ela precisa saltar, ela precisa pular, ela precisa colocar o pé na terra, ela precisa viver, ela precisa conhecer o mundo que ela vive. E aí eu vou falar como psicóloga, né? Quanto isso, tudo isso que você está falando, faz com que ela desenvolva um eu espontâneo. E esse eu espontâneo, ele é necessário para ela desenvolver um adulto saudável depois. Sim. E sobre o brincar também, eu gosto muito de uma frase, eu não sei se vocês já ouviram, não lembro quem disse,
que o brincar é o ofício da criança. É. Assim como o adulto tem profissão, Trabalho, né? enfim, o Uhum. ofício da criança é o brincar. Então, eu concordo muito com o que você falou sobre a brincadeira. Bom, o papo tá bom, mas nós viemos para falar hoje sobre tecnologias de educação. Mas daí, Mari, Tem tudo a ver, né? o que eu ia perguntar é, olha, qual a relação entre educação e tecnologia? Como usar o brincar através da tecnologia? A primeira coisa que a gente falou de brincar no parquinho, a gente falou de pisar na terra, E como a gente faz isso utilizando a tecnologia? Hoje a gente tem, por exemplo, muitas escolas que utilizam aplicativos para ensino de idiomas. Né? Então, sim. o professor está ali, ele vai... Porque a criança, ela vai se entreter, ela vai ter curiosidade de ver ali no tablet ou em um retroprojetor tecnológico, animado, digital, Você vê, gente, né? na minha época que eu dava aula em faculdade, eu usava o... Como que é o nome daquilo, gente? Esqueci. Que a gente... Projetor? Não era Mimeógrafo? retroprojetor. É aquele que era... A folha, A folha transparente. transparente. Como que é o nome Não era daquilo, gente? retroprojetor? Transparência, não, Não, era? era transparente, mas como que é o nome daquele aparelho? Era retro? Retroprojetor. Era Eu acho que retroprojetor, né? era. Era retroprojetor. Eu usava o retroprojetor. A minha pra dar mãe é as pedagoga. aulas. Eu passava mimeógrafo para ela. Ai, meu Nossa. Deus do céu. Aquele cheiro de álcool. Nossa. Então, eu passava, né, ali para os alunos. Olha só. Eu falo que eu fui pedagoga desde pequena, Sim. porque daí ela leva Ela a gente fazia tinha você fazer os livros de chamada? Não. Isso minha não, mãe porque fazia ela era colocar P. extremamente perfeccionista Ah, não, e se minha mãe errasse nunca não foi tinha certo. perfeccionista. Ela não gostava. Mas eu encapava todos os cadernos dos alunos. Jura? Todos os Até hoje eu não cadernos. sei incapaz, isso é um problema? E ela comprava adesivinhos e aquelas que estavam todas corretinhas, feitas as tarefas, ela Olha falava, só. pode colocar. Olha, né? você vê, ela Então- usava outras... Ó, você vê se a gente for pensar, né? Outras tecnologias, outros tec- recursos. se Outros recursos for pensar, pedagógicos. eram Reforço positivo? É, É o nosso totalmente. reforço positivo. Então, hoje, claro que eu posso utilizar das tecnologias lá na educação infantil com restrição. Né? Então, a partir dos 4, 5 anos. E não assim, aleatoriamente. E de uma forma Intencionalmente. ativa e intencional, não Uma de uma forma- forma passiva, A né? escola que eu estava como coordenadora, a gente tinha um projeto de alfabetização com bibuts, que eram umas abelhinhas, e nós confeccionamos ali tapetes que tinham o alfabeto, que tinham os números, e essa criança, por meio da inteligência ali da robótica, ela conseguia fazer a sequência e o bibut caminhava. Então, Olha só. agora você precisa chegar na letrinha L. Então, quantos passos o bibut precisa dar? Né? Então, ela mesma ali fazia uma sequência, né? No tablet, e o bibut, a abelhinha, ia andando. E como eles amavam aquela aula. Claro, totalmente diferente, Né? né? Como eles amavam. Então, a gente percebe que sim, tem como utilizar, né? E faz sentido para a criança, né? A robótica, ela pode ser contemplada em todo esse processo de aprendizagem. Agora, deixa eu te falar uma coisa, fazer uma pergunta primeiro para a Raquel. Quais as tendências das novas tecnologias na educação? O que você conhece de tecnologia de educação? Nossa, que difícil. Não, você não precisa conhecer, tá? Mas se você... Sim. se método. Um método, isso, método, um método, isso. isso. Nossa, que difícil, assim, porque na minha realidade foram as plataformas digitais que eu pensei, a possibilidade de avaliações, mas eu penso numa coisa muito quadrada, eu não penso numa coisa lúdica quando eu penso em tecnologia e educação. Mas olha só, eu conversando com a Dani, olha que engraçado. Eu falei, não, porque tem professor... Olha, gente, olha a minha ignorância. Agora eu falei assim, tem professor que acha que usar data show, só data show. Ela falou assim, mas quem disse que data show é tecnologia? Pois é. Então, Porque o professor acha... É um recurso tecnológico, Então, falem né? pra mim sobre novas tecnologias na educação, porque eu pensei em coisas chatas. Olha só. Né? Olha Eu não que pensei em algo interessante. lúdico, né? Mas assim, você falou data show, né? É um recurso tecnológico. Aí quando a gente vai pensar em novas tecnologias na educação e tendência, a gente pensa em métodos. Quais os métodos hoje que a gente
busca disseminar mais, por exemplo, nas semanas pedagógicas, os nossos professores, capacitar, porque é uma luta, tá, meninas? Não é algo, tá no ensino superior, todo mundo utiliza. Não, né? Sim. Educação básica, ensino superior, pós-graduação, todos nós estamos ainda no processo de amadurecer, de consolidar essa necessidade que está aí, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito quando eu estou dando aula, quando eu estou... até fiz uma formação com os nossos professores ali da faculdade, o brainstorm, que é a chuva, a tempestade, né? Uma tempestade, uma chuva de tempestades. Então, eu vou começar com um tema, né? Ética na docência, né? Formação de professores. O que vocês entendem? O que vocês pensam em uma palavra? O que é ética? Então, eu utilizo ali de um software, né? De um aplicativo, e eles vão ali na nuvem respondendo para mim. Abre aquela tela bonita. E daí você deixa eles, no primeiro momento, ali, a chuva de ideias mesmo. E você não repreende. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. E nesse momento você está fazendo o quê com o seu aluno? Conexão, e ele está participando ativamente. Ele fica curioso, será que eu acertei? E eu posso fazer isso, só um pouquinho, doutora. Lá no ensino fundamental, mas eu também posso fazer no ensino médio, eu também posso fazer no ensino fundamental, eu posso fazer na educação infantil, o brainstorm. A minha faculdade foi, acho que, a primeira ou uma das primeiras faculdades do Paraná a usar a metodologia ativa. Eu fiz o curso de medicina na UEL, que foi o primeiro método, né, de metodologia ativa em faculdade de medicina. E eu também fui docente e fui tutora. E a gente usava o brainstorm e tal. Eu falo, qual foi o grande benefício para mim de ser aluna de uma metodologia ativa? Eu aprendi a estudar. Eu estudo até hoje. Então, eu não ficava passivamente ouvindo o professor. Hoje eu tenho algo para aprender, eu sei onde buscar, eu sei como estudar. Então, eu sou muito grata de ter sido aluna de uma metodologia ativa, porque eu nunca parei de estudar. Eu aprendi a estudar, a ter curiosidade. Foi o que nós falamos um pouquinho ali, né? Eu preciso ensinar todo o conteúdo. O professor precisa... É aquele que é o detentor do conhecimento, é só ele que tem... Não, ele precisa dar protagonismo ao seu aluno. Né? Então, o outro que eu gosto bastante, quiz. Quiz. Então, eu vou fechar um módulo, né, de uma disciplina, e eu quero ali verificar, eu quero avaliar se os meus alunos entenderam. Eu monto um quiz interativo. Então, eu faço perguntas e eles vão ali, a torta na cara, se puder, né? A gente faz algo divertido. Gente, você imagina se o ensino fosse assim? E pode muito ser, Mari. Divertido. E pode ser. A gente precisa divulgar a gente trabalha isso. A gente trabalha muito hoje na faculdade, na formação dos nossos pedagogos dessa forma. Então, tem uma leva aí, tá? Ai, meu Deus, eu não vejo a hora disso. Porque aí a gente fala assim, aí os professores falam assim, essas crianças não querem prestar atenção mais, ninguém está interessado em aprender. Porque eles querem fazer parte. Eles querem se sentir pertencentes ao processo. Tá? Essa semana eu já ouvi de mas toda semana eu ouço, né? Essa semana acho que foram 2 pacientes que não gostam de estudar e não gostam de escola. Se eu contasse quantas vezes eu ouço isso por mês, não gosto de escola, não gosto de estudar, eu pergunto, por que estudar é importante? Na tua visão, não na minha visão. Na tua visão, por que estudar é importante? Eu vejo os adolescentes muito perdidos, assim, mais adolescentes, quando eu penso nesse público. Não vejo objetivo em estudar. Por que estudar? E é uma geração que eles mudou-se, né? Antes a gente queria, né, estudar, se formar para quê? Para comprar uma casa, para ter uma ascensão social, um carro, dirigir. Agora você pergunta lá, Mari, no seu consultório. O que você quer ser? Qual que é o seu objetivo de vida? Ser feliz, ter qualidade de vida. Eu quero aproveitar a vida. Mas eu vou ter qualidade de vida se eu não tiver um bom trabalho, se eu não tiver conhecimento, se eu não conseguir ter estratégias para estar no mundo. O estudo era uma forma, era um meio de conseguir aquilo que a gente desejava, né? Eu não vim de uma família rica, então para mim, acho que a Raquel também não. Então para mim eu tinha que estudar, para mim eu tinha que fazer faculdade para poder ter condições de ganhar mais. Mari, uma pergunta. Você estaria onde você está sem o seu estudo? Não, imagina. Raquel, não. Você estaria onde você está sem o seu estudo?
E de forma nenhuma. E eu tenho prazer em aprender. E quando você fala ser feliz, ou quando os pais falam só quero que meu filho seja feliz, ou quando o adolescente fala eu quero ser feliz, não há nada mais pesado do que isso. Porque isso não é concreto. E a vida é feita de momentos. Sim. Você não vai sentir prazer o tempo todo. E ninguém é feliz o tempo todo, né? Não, então assim, é um objetivo inalcançável. É um valor Você que foi aí construído, mas que ele não é um valor. E eu não sei vocês na sala de aula, eu sofro muito com essa geração. Eu não vou fazer aquilo porque eu não gosto. Eu não vou fazer isso porque eu não gosto. Então eu só faço o que eu gosto. Mas como a gente pode crescer se a gente só faz o que a gente gosta? E eu ouço muito isso. Né? Então, se aquilo me dá prazer, eu faço. Não dá prazer, eu não faço. Né? Então... E aí vem uma questão que a gente ouve muito nas nossas reuniões com professores. Porque como a gente tem bastante reunião, eu e a Dani atendemos casos juntas. Mas aí a gente vai ter que ficar se reinventando, rebolando para o aluno aprender. Eu ouço muito isso, né? Gente, não é se reinventando ou rebolando, é entendendo que o mundo mudou. E se o mundo mudou, a educação tem que mudar para ela existir. É que o professor, o educador, ele precisa entender que o processo de docência é ressignificar sempre. Não tem como fugir dessa realidade. E talvez seja dura essa frase, mas se caso você não entenda que isso é relevante, você está na carreira errada. Sim, com certeza. Pode soar pesado, mas é uma reflexão, né? Porque o processo do professor, do docente, uma das ferramentas que ele precisa estar diariamente ali desenvolvendo é o seu repensar, é o seu refletir sobre a sua prática pedagógica. Ele precisa refletir sobre a prática pedagógica. Porque, por exemplo, processo de avaliação bimestral é só para o aluno? Não. Se eu tenho uma sala que 30% não aprendeu o conteúdo, é culpa só dos alunos? Não, com certeza. Então, esse professor precisa fazer o quê com a sua prática? Repensar. E assim, né, Dani, quanto que um professor, eu não sei, você lembra de alguma professora que possa ter sido um pilar na sua vida? Várias. Assim. Bom e ruim também? Ruim também. E quem marca mais? Não sei. Na minha, marcou mais uma muito ruim. É porque assim... Eu gostava muito de escola. Você é muito otimista, né? Não, eu gostava de escola. Às vezes, quando os pacientes me falam, eu odeio escola. Eu até penso, nossa, eu vou falar que eu não gosto também pra me identificar. Daí eu falo, olha... Eu não posso. Eu não posso falar isso porque eu gostava muito de escola. Sim. Então, eu tive modelos que me inspiraram muito, né? Eu tenho muita... E eu tô falando isso de verdade. Sim. Eu tenho muita admiração Talvez isso pelos é um professores. dos fatores que te motivou a continuar também Sim, estudando, né? Sim. E aí, se a gente for pensar quantos alunos que deixam ou desistem de estudar e a gente ouve, a gente está vivendo, professores, a gente está vivendo um mundo, uma geração em que eles buscam validação, porque às vezes também não tem uma validação dos pais, às vezes por N motivos, né? Então, quanto que um professor que valida e reconhece minimamente esse aluno dentro da sala de aula... Um espaço seguro? Isso, a escola pode ser um lugar seguro. Deve ser. Ela deveria, né? Você Ela falou de deve métodos avaliativos, vou só compartilhar uma experiência. Eu sempre fui aluna que tirou nota muito, muito alta. E só tirava, assim, tive boletins tipo 100, 100, 100 e 1,99. E eu lembro que eu fazia prova dos livros que eu lia, ia muito bem. E uma vez a professora deu um livro que eram só figuras. E você inventava a história. Nossa. Ou seja, você delícia. estimulava a criatividade. Pra mim foi péssimo. Te tirou da caixa? Não foi por isso não. Na avaliação eu tirei nota vermelha. Porque não era pra responder aquilo. E eu lembro que como criança eu me perguntava, mas como tem resposta certa se fui eu que escrevi a história? Então, ficou uma marca negativa. Poderia ter sido uma experiência super legal. Tipo, você escreve a história. E pra mim foi a única experiência que eu tive que eu tirei nota baixa. Mas ela Mas não ela aproveitou. olha, a avaliação dela, desculpa. Ela não aproveitou o método. horrível. O método é incrível. Foi minha Porque única era nota a sua vermelha. visão, era a foi- sua história. Então, como ela vai avaliar algo que é seu? Por exemplo, na faculdade a gente não faz perguntas abertas. Tão abertas assim, quando você quer algo extremamente teórico, técnico. Isso. Porque se você colocar o que você acha, qual a sua opinião,
Não, aí você se remete a... Exatamente. A Você sua não vida. pode ali validar ou fazer um pré-julgamento da opinião do outro. Então, Então, era uma ótima oportunidade para falar o que você falou, promover criatividade. E para mim foi, onde não tem regras é difícil, porque foi a minha única nota vermelha naquele ano. Olha só. olha, E eu lembro que eu me questionava, mas fui eu que inventei a história, por que a minha nota tá vermelha? Ai, que professora ridícula. Né? Então, tive Não foi experiências legal. negativas. Mas, só Então, assim, do complementando, brainstorm, qual outro método que você... algo muito interessante é a gamificação, né? Como? A gamificação. Esse eu não conheço. Trabalhando com Sim. criação de jogos no processo de ensino e aprendizagem, né? Questões relacionadas ao processo cognitivo. A gamificação desenvolve muitas funções executivas, né? Sim. Planejamento, Uhum. autocontrole, Sim. autorregulação, Sim. né? Motivação. Então, aprendizagem baseada por projetos, né? Hoje, os alunos, a gente tem estudos que mostram que a aprendizagem baseada por projetos é uma das melhores ferramentas, das melhores novas metodologias no processo de ensino e aprendizagem. Porque vai trabalhar, pense, aprendizagem baseada em projetos, vai ter que trabalhar em grupo. Uhum. Então, o professor vai Relacionamento trabalhar... já é uma coisa relacionamento. problemática pro povo. Eles vão ter que elaborar, planejar, pesquisar. Eles vão precisar ter ali diálogos entre o que fazer e não fazer, né? Eles vão precisar validar a ideia do outro. Olha só, gente. Muitas Isso são, coisas. olha quanto que a escola, ela precisa também trabalhar nessa interface de Mari, relacionamento. e mais, a colaboração e a cooperação. Eu E sou utilizando a tecnologia. E né? utilizando a tecnologia. E essa aprendizagem baseada em projetos, ela pode ser híbrida. Então, por exemplo, os professores podem estabelecer desafios e pesquisas fora da sala de aula. Então, a gente pode utilizar a sala de aula invertida, que é o quê? Esse aluno, o professor não vai lhe dar uma aula, ele vai aprender antes, então por meio de uma pesquisa, ele vai aprender o seu tema com a sua equipe e ele vai trazer já um conhecimento. E naquele conhecimento que ele sai para a sala que ele entra na sala de aula, o professor vai direcionar, ele vai ser o facilitador do processo, ele não é mais o detentor, ele não é mais aquele que tem o conhecimento inato. Ai, gente, é lindo. Então, olha só. é muito. Eu sou apaixonada por é educação. muito, eu acho que a escola precisa. Eu acho que a gente tem muito, né? As tecnologias, novas tecnologias podem agregar muito. Podem. O professor tem que saber tudo? Não, gente. Aprendem juntos. Pessoal, vamos aprender juntos? Isso Também requer uma humildade, mas ao mesmo tempo é tão mais prazeroso. Porque o professor continua sendo um aluno. E ele também, esse aluno vai entender o seguinte, olha, ela não sabe, talvez eu possa ajudar. E em termos de tecnologia, nossa, a gente vai colocar eles 1000 vezes à nossa frente. Na faculdade, a gente trabalhou muito com os alunos no ano passado. Eu fazia projeto de extensão, né? Então, um projeto que eu desenvolvi na faculdade foi o projeto Criança Protegida contra o Abuso Sexual Infantil. E um dos semestres eu trabalhei e a proposta era desenvolver com os dados que eles conseguiram as pesquisas ali no primeiro bimestre. No segundo bimestre, eles desenvolverem um audiobook e também um livro. Olha só. Então, eles desenvolveram, né, um audiobook e depois um livro digital. Olha que demais. lindo. E nós disponibilizamos para algumas escolas aqui em Maringá, porque é uma temática muito delicada para os professores e para as escolas. Sim. Então, tem que ser leve, tem que ser de uma forma divertida. Né? E muitas vezes o professor eles não tem o conhecimento de como, né, identificar, quem denunciar. Né? Então, nós estamos melhorando, nós estamos Sim. né? Mas aqueles que já estão lá também precisam buscar. Sim. Né? Precisa ali entender que está ali, está dado. Não vai ser irreversível. Ninguém vai voltar atrás. A gente não vai voltar no século XVIII com um quadro e giz. Então a gente precisa mudar essas salas enfileiradas. Olha só. E aí, pensando já nisso, o que você sente que é um desafio para isso, para essas novas educações? Muitos.
Então, vamos selecionar algumas aqui? Vamos. Então, a gente tem a questão de, talvez, né, o Brasil é um mundo, né? Muito diverso. Então, uma das coisas que é um desafio é que nem todos os lugares, nem todas as pessoas têm esse acesso ainda. Então, vai ter lugares que vai ser um pouco mais difícil. Porque não tem condições financeiras, porque a escola é uma escola de periferia, porque a rede municipal ainda não entendeu o que é necessário, né? Depois, a falta de formação dos professores. Sim. Né? Tem muitos professores, não é que eles não querem fazer, é porque eles não têm ali o estímulo ou talvez os recursos para poder utilizar desses novos instrumentos, desses novos recursos. Né? Então, isso é muito sério. Aí, se a gente for pensar, né, eu que trabalho com formação de professores, você vai numa semana pedagógica e dá uma formação de 4 horas, por exemplo, uma vez no ano. Como você vai dar suporte para as pessoas tentarem usar uma coisa nova, né, e vão errar e tentar acertar? Então, ou talvez, por exemplo, a gente falou aqui, né, do brainstorm, para trabalhar com a internet. Essa escola não tem. Não tem, talvez, o equipamento. Aí a gente está falando de equipamento, é um computador. Né? Então, nós temos ainda alguns obstáculos, temos, assim, grandes desafios. Né? Mas eu acredito que se todo mundo fizer a sua parte, entender que é necessário, sabe? Políticas públicas. Né? Hoje, é muito interessante falar sobre isso. O governo, ali em 2018, ele vai lançar a Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC. E uma das competências, das 10 competências que precisam ser desenvolvidas nas crianças é a cultura digital. Então, é um documento regulatório para a formação de professores no Brasil. Olha é um só, documento. Eu não sabia que... A BNCC, ela vai dizer ali, uma das competências que precisam ser desenvolvidas é a cultura digital. Então, se ela é uma lei maior, precisa-se estabelecer políticas públicas. Então, se um município não tem uma rede municipal, que a Secretaria de Educação não está formando seus professores, por exemplo, um vereador pode elaborar um projeto de lei. Olha só, pensando que nós estamos agora, né, um momento eleitoral, um momento de política, alguém precisa olhar para a nossa educação, né, gente? Sim, precisa, Mari. A gente precisa mudar, a gente precisa acompanhar os nossos alunos. Os nossos alunos precisam não querer sair da escola, eles precisam querer amar a escola. Eles precisam amar a educação. Eu sou uma transformação. Eu fui transformada pela educação. A educação, ela me move. Eu acho que a Mari falou, você agora há pouco, sempre gostei de estudar. Eu sou apaixonada. Eu gostei, mas não gostava mais nem tanto, assim. Se eu pudesse, se tivesse carreira no Brasil de realmente pesquisadora e fosse realmente levada a sério, eu acho que eu seria uma bela de uma candidata. Porque eu amo estudar. Eu acho que o aprender, ele é mágico. Né? O aprender transforma, né? Tira as pessoas da ignorância e da escuridão. Sim, eu acho que é por isso que eu admiro tanto a figura do professor. Eu acho muito legal quando a gente vai dar palestra, porque a Mari é professora. Eu sempre comento com as pessoas, a maneira como a Mari fala é diferente da minha. Eu já fui professora de faculdade, mas eu não tenho essa formação pedagógica. E a gente percebe quando alguém é professor, fala de uma forma diferente. E sabe o que eu estava aqui pensando agora? Você estava falando, eu refleti uma coisa. A gente achou que a gente ia falar de tecnologia, mas na verdade a gente falou muito mais do ser humano. Sim. Porque o que vocês falaram muito é como o professor, como o ser humano, pode utilizar a tecnologia de uma forma que seja atrativa, que desperte a curiosidade na criança. Como pode otimizar o processo de aprendizagem dessa criança, então, desse adolescente. O fator humano é essencial. Sim, a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando do fator humano. Isso. É que a educação, ela não pode ser dissociada à formação humana. E eu falei uma frase agora, logo no começo, que nós temos na escola? Humanidades.
A tecnologia acho que vários facilita contextos. isso. A conexão. Sim. Né? Então, o professor ele precisa entender que a tecnologia ela é uma aliada. A internet é uma aliada, a rede social é uma aliada. Não vamos demonizar. Não, Né? é bem Não isso. vamos demonizar, porque talvez a gente tenha algumas narrativas, né, Sim. que demonizam a tecnologia, que vai demonizar Que vai o acabar uso com da o internet, professor. o celular. Uhum. Eu acho que tudo precisa ter uma medida, né, um equilíbrio. O professor ele precisa entender que ele precisa ter esse manejo. Né? Ele precisa manejar, ele precisa ter o traquejo em sala de aula. Ele precisa fazer com que o aluno tenha conexão com ele, tenha relacionamento. Né? E imagina você estabelecer um lugar seguro para os seus alunos, ensinando eles a utilizar de maneira correta, de maneira saudável as tecnologias, os celulares. Porque quantas crianças estão entrando em sites que não podem, que não é conveniente para a idade, acessando ali, às vezes, até pornografia, né? Os pais não têm o controle. Então, até uma proteção para as crianças e para os adolescentes, que às vezes eles não chegam naquele caminho porque querem, porque eles são direcionados daquilo. Sim. E talvez E quando são a mãe e a vulneráveis, família percebe, já tá tem num um processo bem difícil, já está com um problema. É um tema que a gente ficaria horas aqui falando e é um tema que eu amo mesmo. Eu falo que eu luto pela educação porque eu falo que a educação realmente transforma. E quando a gente vai às escolas, a gente conversa com as escolas, a gente sempre tenta passar um pouquinho, olha para o ser humano que está aí, olha para... Vamos personalizar esse estudo um pouco, né? Se olhar, né, para a pessoa. Se você olha para a pessoa, você já consegue ver coisas diferentes. Sim. Então, eu quero te agradecer, Dani, por você ter vindo e agradecer pela luta que você faz pela educação, que a gente precisa de mais Danis por aí, né? É maravilhoso, é um tema que eu acho que a gente precisa falar, tem muito para falar. A gente sabe que é muito desafiador ser professor. Sim. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando quanto que é desafiador você se adaptar, como você falou, estar em constante transformação. Mas ainda bem que a gente tem excelentes professores e que deixam marcas tão positivas na vida de tantas crianças. Sim, que bom. É isso, obrigada Eu mesmo. que agradeço o convite, gostei muito do nosso papo. Muito obrigada. Obrigada. E assim, espero que a gente possa ter ajudado e tocado um pouquinho aí do seu coração, do coração de você, professor, e de vocês, alunos, né? Porque eu acho que também a gente pode ir se mudando, e se modificando, e buscando coisas novas. Gente, a educação, eu falo que ela move a nossa sociedade. Então, a gente tem que lutar por ela mesma. Tá bom? Obrigada por estar aqui. Obrigada pela amiga Raquel. Obrigada pela Dani. E assiste com a gente aí o nosso episódio.